Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui com vocês novamente para a gente conversar sobre jogos digitais. E hoje a gente vai fazer uma breve introdução aos jogos digitais, falando um pouco sobre os conceitos básicos de jogos digitais e um pouco sobre game design, sobre os conceitos básicos de game design e o que é que a gente vai ver sobre game design durante esse nosso curso. Bom, eu poderia chegar para vocês e perguntar: o que danado é um jogo? Talvez todos vocês tenham uma resposta rápida, porque todos vocês já jogaram um jogo. Será que vocês sabem o que é um jogo? Provavelmente vocês já praticaram um tipo de esporte, ou já jogaram um jogo de tabuleiro, ou já jogaram um jogo digital, efetivamente. Será que todos sabem o que é um jogo? O conceito básico do jogo, eu posso citar aqui 3 exemplos dos quais eu gosto bastante, mas o conceito básico de um jogo é sempre uma estrutura interativa. Um jogo é uma estrutura interativa com significado endógeno, ou seja, ele tem significado interno, ele tem um significado próprio, ele tem um significado próprio muito forte, um significado endógeno próprio muito forte, que requer que os jogadores se esforcem diante de um objetivo. O objetivo não pode ser deixado de lado. Quando a gente está falando de jogo, todo jogo tem que ter um objetivo. Um jogo sem objetivo é simplesmente um brinquedo. Então, um outro exemplo que eu também posso citar e que eu gosto bastante dessa definição é a definição de Jesse Shell de 2018, um livro que eu já citei lá na apresentação da disciplina e que a gente vai usar bastante nessa disciplina de jogos. Um jogo é algo que se possa brincar, você pode também brincar com o jogo e com isso gerar diversão. Tal diversão é normalmente caracterizada por um conjunto de surpresas, curiosidades do jogador. Um jogo tem que ter regras, objetivos, conflitos, desafios, pode ser perdido ou ganho e é interativo. Ou seja, o jogo tem regra, o jogo tem objetivo. O jogo tem conflito entre jogadores ou entre você e a máquina, entre você e a inteligência artificial. E o jogo tem desafios, ele vai lhe desafiar o tempo todo. Ou seja, o jogo também precisa ser interativo, e essa palavrinha é primordial, porque se você não tiver interação, você se aproxima muito mais de uma mídia como um filme, uma música ou outro meio de diversão que não necessariamente é um jogo. Uma outra diversão também, uma outra definição também que eu acho interessante é um jogo é um sistema fechado e formal que engaja jogadores. Se ele não engaja, esse jogo ele não vai levar muito tempo para ser descartado. Engaja os jogadores em um conflito estruturado. Todo jogo tem conflito, seja entre você e a máquina, seja entre você e outro jogador, outro humano. E finaliza assim um resultado inesperado. Por que inesperado? Começa a jogar um jogo agora, amanhã joga o mesmo jogo, você vai ver que o resultado vai ser diferente. Uma partida de futebol com os mesmos times agora e amanhã vai ter um resultado diferente. Jogar qualquer jogo que você escolher agora ou daqui a 2 horas, o resultado vai ser diferente, o resultado vai ser inesperado. O resultado ele é gerado por, mesmo que as ações sejam previsíveis, mas o resultado acaba sendo inesperado, sua pontuação vai acabar sendo diferente. Diferente de um software tradicional, que o resultado de uma fórmula do Excel vai ser sempre a mesma, dada a mesma entrada. No jogo não, dada o seu conjunto de ações, mesmo que seja igual, num determinado espaço de tempo, o resultado pode ser completamente inesperado. Um jogo popular um jogo digital usa a tecnologia como ferramenta. Um jogo não necessariamente precisa usar tecnologia, um jogo não precisa ser digital, a gente pode falar de jogos de tabuleiro, por exemplo, mas um jogo digital usa tecnologia como ferramenta e aí sim você implementa o jogo em cima de uma plataforma computacional. Detalhe, eu acabei já comentando, mas jogos não são brinquedos. Se eu entrego para você uma bola, eu entrego para criança, por exemplo, de 3 anos de idade, uma bola sem nenhuma regra, aquele brinquedo ele vai se divertir durante um determinado tempo. Você tenta adicionar um conjunto de regras, a criança simplesmente ignora a regra e continua usando aquilo como um brinquedo da forma que ela quer, na regra que ela quer, no objetivo que ela quer. Se você adiciona um conjunto de regras, você tem aí 11 pessoas de cada lado, um gol específico para que essa bola entre nesse gol, 45 minutos divididos em 2 tempos e um descanso entre um tempo e outro, você tem o esporte mais popular do mundo, por exemplo, a Copa do Mundo de futebol. Um brinquedo é totalmente diferente de um jogo. Em outras edições da disciplina, eu tinha projetos sendo entregues como brinquedos e eu deixava bem claro isso. Veja, pessoal, o que vocês estão me entregando é um toy, é só um brinquedo, é um protótipo, não tem objetivo, não tem desafio. Eu posso entregar isso para uma criança e cada um vai executar esse brinquedo como quiser. Um jogo tem que ter objetivo e esse objetivo tem que ser muito claro, tem que ser desafiador para o usuário, para o jogador. Todo jogo tem objetivos, conflitos, regras, interatividades e desafios. Como eu já tinha falado, o mundo de jogos não é
fácil. Desenvolver jogos é uma disciplina, é uma atividade multidisciplinar. Então, eu já mostrei essa imagenzinha de Angry Birds, e é toda a matemática envolvida para você calcular uma parábola perfeita, dependendo do seu ângulo e velocidade inicial de lançamento do projeto. No mundo real, amigão, o jogo é um produto que precisa ser vendido. Se ele não for vendido, ele não gera, não fatura. Se ele não fatura, ele não tem lucro. O jogo ele precisa ser vendido e gerar lucro. Isso aqui é um exemplo de uma prateleira com um monte de jogo que precisa ser vendido. Se ele não for vendido, esse jogo nem vai ser lançado e talvez não seja nem projetado nem desenvolvido. Mas o detalhe, por mais complexo e desafiador que seja, um jogo pode imortalizar uma marca, pode imortalizar uma empreitada, um nome, certo? Pergunto a vocês, quantos nunca ouviram esse som? Provavelmente todos vocês. Só um exemplo. Três notas musicais, provavelmente vocês já reconhecem a música, não é verdade? Bom, como é que a gente projeta e desenvolve um jogo? Tem um monte de gente envolvida, tem pessoas de disciplinas diferentes, é uma atividade multidisciplinar, a gente sabe. Projetar um jogo envolve decidir muita coisa, decidir o que o jogo vai ser, o que o jogo não vai ser. Isso é bem diferente de um software tradicional. Um software tradicional não tem objetivos abstratos como é divertir, entreter as pessoas. Um software tradicional, um processador de texto, uma planilha eletrônica, não está ali, não existe para divertir ninguém. Ele está simplesmente para executar um determinado procedimento. Um jogo envolve muito mais do que programação, e nesse papel fundamental de, além de programar, você tem um papel de uma pessoa chamada de game designer, o projetista do jogo. É esse cara que decide o que é que o jogo vai ser, e essa decisão pode envolver centenas, às vezes milhares de coisas. Você pode ter várias coisas para decidir em cima de um jogo. Um desafio para o game designer é justamente propiciar ao usuário final uma grande experiência. Uma experiência interessante. Para pensar quantas vezes, quais são os seus 5 jogos favoritos. Desses 5 jogos favoritos, qual foi a experiência que você teve? Você teve uma experiência de medo, de surpresa, de completude, de realização, de heroísmo, por exemplo? Cada um pode ter uma sensação, uma experiência diferente. A experiência está na cabeça do usuário, do jogador. Mas a experiência ela precisa ser agradável. Um game designer está muito preocupado em prover essa experiência. O jogo é justamente um meio para esse fim, um meio para prover essa experiência interessante. De que é feito o jogo? Eu posso citar aqui 4 elementos básicos de acordo com o Jesse Shell. Outros game designers podem citar outros elementos interessantes, mas esses 4 elementos podem ser os pilares de qualquer jogo. Todo jogo tem elementos de mecânica, todo jogo tem uma história com uma história fictícia. Todo jogo envolve tecnologia, todo jogo tem um aspecto estético, ele envolve uma imagem, uma fotografia, por exemplo. A mecânica tem um conjunto de elementos que a gente vai precisar trabalhar, mas a mecânica não é nada mais do que um gameplay. É o que você joga, é a sua jogabilidade. Muitas vezes um jogo é muito legal de jogar, mas ele é feio, ele é esteticamente inviável, digamos assim. Ou digamos, o jogo envolve uma tecnologia super interessante, nova, de realidade virtual, mas ele não tem nenhuma narrativa, ele não envolve as pessoas por trás. Ou seja, esses 4 elementos eles estão trabalhando em conjunto de tal forma que se você tiver alguma coisa mais aprofundada do que outra, você tem um jogo com uma jogabilidade muito interessante, mas não se dedicou nada à estética, o jogo é feio, por exemplo, você não vai chamar a atenção do jogador. E vice-versa. O jogo pode ter uma narrativa muito interessante, mas não tem uma mecânica legal, e você passa o jogo inteiro repetindo ações que não resultam em muita coisa. Esses elementos a gente vai falar em mais detalhes durante o nosso curso, principalmente nessa primeira fase do nosso curso. A mecânica do jogo é justamente o que a gente fala do que é gameplay. O gameplay é o que a gente procura no YouTube, como joga um determinado jogo, quais são as ações que eu executo para um determinado jogo. Eu posso definir o gameplay como um conjunto de táticas que tornam interessante e divertida, fundamentalmente, a experiência de jogar. Eu estou jogando, eu estou executando ações, e esse conjunto de táticas ou estratégias pode ser o meu gameplay, a minha mecânica do jogo.
Todo jogo suporta um tema, e o tema pode decidir um monte de coisa, como por exemplo, qual o gênero, se é um jogo de tiro, se é um jogo de esporte, se é um jogo de estratégia, se ele é 2D ou se é 3D, qual a movimentação da câmera, se a câmera ela acompanha o usuário, se a câmera é aérea, se a câmera é em proporção 2D e meio, qual é a movimentação dela em cima do usuário, longe do usuário, muito longe, tipo você é um deus e visualiza o mundo lá de cima, ou qual é a iluminação do jogo. Tudo isso envolve um tema do jogo. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre tema. Quando a gente for detalhar a mecânica, a gente vai detalhar a mecânica em termos de vários elementos: espaço, objetos, atributos, estados desses objetos, como, por exemplo, vão se comportar cada um dos inimigos, os NPCs, dos non-player characters do seu joguinho. Esse é um exemplo do fantasminha do Pac-Man, um diagrama de estados desse cara aqui. Quando ele está perseguindo o Pac-Man, ele volta para a jaula, passa um tempinho na jaula, depois volta a perseguir o Pac-Man, e aí, dependendo da situação do jogo tá, ele vai estar perseguindo ou fugindo do Pac-Man, por exemplo. Quando a gente for detalhar a mecânica do jogo também, a gente vai falar de ações. Quais são as ações que você vai executar no jogo? Essas ações resultam em um conjunto de coisas, ou seja, toda ação vai resultar numa reação do jogo. O jogo tem um conjunto de regras que essas ações podem ou não ser executadas. O jogo vai envolver uma determinada habilidade mental ou física do usuário, se ele vai precisar de muita habilidade nos dedos, no joystick, se ele vai precisar de muita habilidade mental para desenvolver uma estratégia. Qual a chance ele vai ter de ganhar? Ele vai ter uma chance muito pequena de ganhar, 95% de chance de perder, 5% de chance de ganhar, dependendo da situação onde o jogo está, isso vai ser explorado. O jogo, a mecânica como um todo, ela precisa envolver um balanceamento também. O balanceamento é dizer em que pontos eu vou precisar aumentar ou diminuir a dificuldade para manter o usuário no fluxo. Ou seja, o usuário não vai estar nem ansioso porque está difícil demais, o usuário não vai estar nem entediado porque está fácil demais. Ele vai se manter nesse fluxo de ansioso e levemente entediado, e depois ele é desafiado, e aí você mantém o usuário nesse fluxo até que ele esqueça do tempo, ele continue jogando eternamente. Ou seja, o objetivo geral de qualquer game designer é manter o jogador jogando para sempre. Brincadeiras à parte, mas é a mais pura verdade. Toda a mecânica precisa envolver um conjunto de escolhas significativas. Se você vai escolher, por exemplo, uma arma que atira um tiro a cada 2 segundos, ou uma arma que atira 25 tiros a cada segundo. Se você vai ter habilidades de mãos, habilidades físicas ou habilidades mentais. Quais as recompensas e punições que o jogo vai envolver, tudo isso faz parte da mecânica com balanceamento. Você vai balancear para dizer se o cara vai ganhar mais pontos se ele fizer isso ou ganhar menos pontos se ele fizer aquilo. Dependendo desse nível de balanceamento, você pode deixar o jogo muito fácil ou muito difícil. Você vai dar liberdade ou controlar demais o cara. Você vai controlar demais o cara para ele não explorar a parte do mundo, ou você vai abrir o mundo inteiro e deixar ele explorar tudo que ele quiser. Todo jogo vai ter uma interface com o usuário. A gente vai ter uma aula rapidinho falando sobre interface com o usuário, qual o canal de comunicação que isso que apresenta com o usuário final. Por exemplo, o jogo Doom inventou um canal de comunicação bem interessante quando ele mostrava o rosto do próprio avatar, e se o cara tivesse ferido, ele começava a sangrar. Então muitas vezes as pessoas nem olhavam para o percentual de vida e olhavam somente para o rosto do avatar. Se o cara estivesse sangrando muito, ele já sabia rapidamente que o seu usuário estava perto de morrer. Outro exemplo é de Call of Duty World at War, se eu não me engano, essa cena. Quando você começa a receber muitos disparos, receber muito tiro, a tela começa a ficar vermelha em volta de você, tá vendo? E essa tela vai ficando cada vez mais vermelha, próxima do centro. Quando chega perto do centro, que está muito vermelha, você está muito perto de morrer, ao ponto de você simplesmente ser apagado. Quando você encosta em algum lugar e essa vermelhidão some da tela, significa que você está com a vida ok. Uma grande sacada para você criar experiência com o usuário, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é criar um conjunto de histórias, é criar uma narrativa. Zelda faz isso muito bem, fez desde as primeiras edições. Cria uma história, cria um personagem para você. Isso faz muito, muito parte dos RPGs, dos estilos de jogos de role-playing games. Quando você é um personagem, você cria o seu próprio personagem e vai explorar o mundo com ele. Lembrem-se que criar um personagem não é nada fácil. Esse é um exemplo de Mario Kart, por exemplo, que junta um monte de personagens diferentes, de jogos distintos, de Mario com Donkey Kong, com outros personagens. Coloca tudo num lugar só, com características distintas para fazer uma corrida, por exemplo, de Mario. Isso é bem interessante. Criar personagens não é nada fácil. Tem exemplos de jogos que
criam toda a mecânica do jogo e só depois criam o personagem. Eu vou falar disso quando eu vou falar um pouquinho mais sobre a história dos jogos na próxima aula. No meio de game design, a gente também tem que falar sobre level designer. É um papel fundamental do cara que vai manter você entre ansioso e entediado, ou seja, a sua curva de interesse no jogo, ela vai se movimentar como um fractal. Você está muito interessado, daqui a pouco você recebe uma fase bônus. Muito interessado, fase bônus, muito interessado, fase bônus. Você vai sendo o tempo todo desafiado e premiado a cada novo desafio, porque senão você não pode ser desafiado sempre, você não pode estar com a fase bônus sempre. Por fim, e não menos importante, a gente precisa falar um pouco sobre tecnologia. A tecnologia ela pode ser o fundamento ou ela pode ser a decoração. Cuidado para a gente não focar demais na decoração e esquecer do fundamento. Um exemplo de tecnologia fundamental que foi criado com o Nintendo Wii lá em 2006 foi a interface tátil, quando você adicionava giroscópio e acelerômetro nos controles e fazia com que o movimento das mãos desse um excelente resultado, um excelente input para o jogo. Isso não era decoração, isso era tecnologia fundamental. Diferente de outras tecnologias de decoração que simplesmente adicionavam um novo efeito 3D que não fazia muita diferença no design de um jogo. Tecnologia é fundamental para o que a gente vai fazer. A gente está trabalhando com jogos digitais. Quanto mais tecnologia a gente entender, quanto mais desse fundamento, vai ser interessante para a gente criar jogos mais interessantes e manter o pessoal jogando. Bom, por enquanto era isso que eu tinha para falar, era essa introdução que eu tinha para fazer para vocês sobre o conceito de jogos e game design. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre história de jogos, fazer um breve histórico dos jogos, não dá para falar sobre tudo, é muita coisa para falar de história. E a gente vai dar continuidade falando mais logo depois sobre o mercado de jogos. Obrigado pela atenção de vocês, deixa um like nesse vídeo para eu saber que você assistiu e até a próxima.